Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa EBD de hoje. Vai para o outro slide, do meio, igual a esse. E aí a data vai corrigir aí na projeção. 27 de março, aula 19, terminando a lição número 10. Negação e afirmação na vida cristã. Nós temos um pulo aí no nosso texto, depois a gente vai compreender por quê. Mateus 6, de 1 a 8, e depois 16 a 18, ok? Semana passada nós já vimos o ponto número 1, e hoje vamos tomar o 2 e o 3, ok? Na verdade, perdão, isso aí está... O título é a piedade do cristão. Eu estou bem, né? É porque o slide está errado. Piedade do cristão, depois eu corrijo isso daí. É porque na hora de fazer, meus irmãos, um novo slide, obviamente, a gente não começa do zero, né? Já aproveita o slide da semana anterior, que não tem sentido uma coisa dessa. E às vezes, infelizmente, acaba um detalhe ou outro deixando de ser editado aí no famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E quase sempre passa alguma coisa desapercebida. Antes de mais nada, irmãos, vamos orar e nos colocar na presença do nosso Deus, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que hoje podemos examinar e aprender dela. Obrigado a Deus porque nesta liberdade temos condição de nos aprofundar e aprender mais do Senhor e daquilo que desejas para a nossa vida. Nessa manhã, dado o Teu Espírito para que possamos ouvir a Tua palavra, entendê-la e ser desafiados a responder em obediência àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa, Deus, os irmãos que estão viajando, alguns talvez adoentados, outros trabalhando, ou seja, impossibilitados de estar conosco, que possa guardá-los nesse instante. Obrigado, Pai, novamente por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos retomar lendo a introdução, como a gente sempre faz, ok? O cuidado de não praticarmos publicamente nossos deveres espirituais para que sejamos admirados pelos outros, é o primeiro versículo do nosso texto, introduz toda a seção que vamos estudar nesta lição. Os 3 exemplos de piedade cristã considerados por Jesus, a esmola, a oração e o jejum, são tão inerentes à vida do cristão que o propósito de Jesus no sermão não foi levar os discípulos a praticar essas coisas, mas ensinar-lhes a maneira correta de fazê-lo diante de Deus. Então, esses 3 itens, irmãos, eles eram muito presentes na vida do judeu e, é claro, por extensão, na vida do cristão. Então, como nossa introdução está dizendo, o objetivo de Jesus é corrigir a motivação. A prática disso não precisa nem ser discutida. Devemos ajudar o necessitado? Qual pergunta é essa? Devemos orar? E devemos jejuar? Se o próprio Jesus jejuava, então a ideia aqui não é convencer-nos de que a gente precisa praticar essas coisas, mas entender que devemos questionar nossa motivação e como nos apresentamos às pessoas quando estamos praticando essas disciplinas, ok? Continuando, os assuntos aqui analisados integram o corpo doutrinário de praticamente todos os sistemas religiosos ao redor do mundo. Essa semelhança com o cristianismo bíblico não diminui a importância da esmola, da oração e jejum para nós. O importante não está na semelhança. Na semelhança é o quê? De estar presente em outras religiões. Mas a importância está na diferença entre o que a Bíblia ensina e os demais credos. E é exatamente para fazer diferença que fomos chamados. Então, por exemplo, a ideia de merecimento está muito ligado à prática de qualquer coisa em praticamente qualquer religião. Então, religiões, por exemplo, que são baseadas na reencarnação, como as religiões orientais ou o próprio espiritismo, tais práticas são um acúmulo de créditos para a pessoa. A reencarnação é uma conta, onde você vai reencarnar bem, certo? Quer seja a reencarnação apenas humana ou até aquelas religiões que acreditam em reencarnação em animais. Você sabe disso, né? Não é novidade. Então, há religiões orientais que dizem que você pode voltar na próxima vida, certo? Como um carrapato. Provavelmente você não foi muito bem nesta. É a questão
créditos e débitos que a pessoa vai acumulando. Na parte do espiritismo brasileiro, francês, que na verdade veio de lá, não há reencarnação em animais, é verdade, mas você era uma pessoa, né, estabilizada na sociedade e tal, mas era ruim, né? Ruim, ruim, ruim. Aí na próxima você nasce, sei lá, torcendo para time da segunda divisão, né? Coisa parecida assim. Você nasce mal, ou então num país sofredor, né? Com guerras e tudo mais. Então tudo isso é um conjunto de mérito ou falta dele dos homens. E nesse acúmulo de méritos, fazer isso aqui é bom. O cristianismo é o oposto disso. Você pode fazer isso aqui até gastar todo o seu dinheiro, você pode orar até seus joelhos sangrarem, e você pode jejuar até morrer de inanição. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Porque Deus não nos ama nem cuida de nós baseado em nossos méritos, mas é graça. O que nivela todo mundo, irmãos. Então veja como o cristianismo está totalmente fora da curva de qualquer outro credo, de qualquer outra religião. Bem, vamos para os nossos objetivos e depois ler o texto e finalmente entrar em nossa lição, ok? Saber, compreender que boas ações devem ser praticadas para agradar a Deus. Sentir, desejar sinceramente ser humilde e discreto também ao praticar boas ações. E agir, contribuir, orar e jejuar não para ser admirado pelas pessoas, mas com o fim de agradar a Deus. Nós já explicamos isso semana passada. Novamente, agradar a Deus aqui não é nenhum tipo de barganha, ok? Você agrada a Deus, com certeza. Isso não significa que Ele vai fazer o que você quer. Você agrada a Deus, não significa que você vai manipulá-lo. São coisas completamente distintas, verdade? Então vamos lá, irmãos. Nosso texto, ler juntos a uma só voz, a partir do versículo 1, ok? Vamos lá? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mudando ali. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então vocês veem aí, meus irmãos, o texto já tira qualquer dúvida sobre o objetivo que já está claro no versículo 1, né, da parte de Jesus, que é tratar sobre a necessidade que os fariseus e os escribas... Eu acho curioso, um parênteses aqui, não ser citado os saduceus, o que me leva a acreditar que eles não eram muito fãs dessas práticas, uma vez que eles eram mais liberais, eles eram bem mais descrentes do sobrenatural. Então é bem provável que eles nem isso faziam. Mas, enfim, o objetivo de Jesus é fazer esse contraste com esses dois grupos religiosos da sua época, que se importavam por demais com a aparência. Okay? Isso aí é notório, como que eles criam regras para que eles fiquem cada vez melhores aos olhos do povo.
Bem, já vimos o ponto número 1 semana passada, e agora vamos para o 2, a oração cristã, Mateus 6, 5 a 8. No segundo exemplo de piedade cristã, Jesus novamente chama nossa atenção para a diferença entre a hipocrisia e a realidade. É interessante a referência aos hipócritas quando diz que eles gostam de orar. Contudo, a intenção era se exibirem nos lugares mais públicos, como as sinagogas e os cantos das praças. O problema não estava na postura, porque eles estavam em pé, né? Nem na diferença de lugares, sinagogas e praças, mas na motivação. Aí diz o texto, serem vistos dos homens. Apenas oravam de si para si mesmos. A recompensa que recebiam não passava do aplauso dos homens. Esse tipo de farisaísmo continua vivo ainda hoje. Irmãos, especialmente agora eu digo a última década no mínimo para cá, onde tem se espalhado cada vez mais a facilidade para a exposição pessoal, né? Qualquer pessoa que esteja numa rede social em absolutamente qualquer capacidade, quer seja que você só posta coisas pessoais ou só posta coisas bíblicas ou whatever, não importa, não importa. A questão é, por quê? Essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer. Por que que eu faço isso? Será que eu gosto do aplauso? Se eu gosto da atenção? Porque esse é o foco da nossa lição. Quer seja de maneira pessoal ou de maneira espiritual, essa não é uma boa motivação. Na verdade, irmãos, humanamente falando, né, se você fosse procurar um profissional, ele ia lhe diagnosticar provavelmente alguém que tem uma necessidade de atenção. Você já viu aquela criança, né? A gente brinca que a criança está fazendo bagunça e tal, aí você avisa uma, duas, na terceira vez você vai lá no cantinho, dá-lhe uma palmada. Aí meu pai falava assim, ele já conseguiu o que ele queria. Ele queria atenção. Provavelmente não era esta atenção, mas ele conseguiu chamar atenção para si, e, né? Papai e mamãe avisaram e ele está ali, porque é criança. E ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de que tudo gire ao seu redor. A criança tem que ser educada para saber o seu lugar. Então, aquela criança que fica interrompendo os adultos, interrompendo papai e mamãe quando estão conversando, né? O pai e a mãe tem que parar e dizer assim, só um minutinho. Eu estou conversando, espere. Ele tem que entender que o mundo não gira ao redor dele. Mas se ele não for ensinado, via de regra, o seu ego, a sua estutícia, como fala Provérbios, ou seja, a sua malignidade, vai levar a entender que o mundo gira ao seu redor. Criança a gente entende, a gente corrige. E o adulto? Quando a gente tem necessidade sempre de ter opinião sobre tudo. A pessoa até brinca na internet, né? Saem os especialistas em guerra, entre os especialistas... Aliás, perdão, foi o contrário. Saem os especialistas em pandemia, agora entre os especialistas em guerra. Aí durante semanas, todo mundo tinha uma opinião sobre o Tchelenko, sei lá o nome do camarada lá da Ucrânia, e sobre o Putin, e etc. Todo mundo tem uma tese do que está acontecendo. Nunca abriu um livro de história para saber o que está acontecendo. Isso tem a ver, irmãos, com essa geração que precisa ter uma atenção. É a geração, né, Instagram. Deixa eu tirar 300 fotos aqui, porque eu preciso que as pessoas me vejam. Veja bem, meus irmãos, eu tenho várias dessas redes sociais. Isso não é, o ponto não é você ter ou não ter. Volto a perguntar, qual é a minha motivação? O que eu desejo atingir quando eu uso desse meio? Falando de coisas, de questões espirituais, isso precisa também ser avaliado. Eu estou um canal no YouTube, toda semana 2 vezes. Por que eu faço isso? Eu posto diariamente 5 a 15 coisas a respeito daquilo que eu estou lendo, do meu devocional e tudo mais. Por que eu faço isso? Será que eu quero ser visto pelas pessoas como alguém muito inteligente, muito espiritual? Será que eu quero ser visto pelas pessoas como alguém que usa a rede social desse jeito, não como esses publicanos? Entende como a coisa é sutil e você e eu precisamos examinar o nosso coração? Por que eu faço o que eu faço? No meio evangélico, irmãos, a gente já tem muitos exemplos de pessoas que
ganharam fama, o que é uma coisa estranha para você usar na igreja do Senhor, né? E isso foi a sua ruína. Isso é muito mais frequente na questão da música, eu concordo, mas também teve na questão da pregação e do ensino. Teve um certo pastor muito famoso na década de 80 e 90, conhecido até hoje, mas nem importa o nome dele, que depois da sua ruína, da sua queda, em síntese, ele falou que uma dos problemas que aconteceu com ele é que ele chegou a ter tamanho status diante do povo evangélico, do público evangélico, que ninguém ousava discordar dele. Ninguém ousava questioná-lo. E isso é péssimo, porque homens precisam ser questionados. Não há absolutamente ninguém que vá estar certo o tempo todo. Quando eu digo questionado, irmãos, não é questão de opinião. Pastor, por que o senhor pintou essas colunas de chocolate? O senhor não sabe que eu estou de dieta? Por que o senhor não pintou de azul? Isso é opinião. Não é questão. Isso aí, meus irmãos, é chato pra caramba na igreja. Quando todo mundo quer que as coisas sejam, né? Acho que o senhor deve usar isso aqui, deve usar aquele ali. Isso aí, eu não perco nem meu tempo. Porque eu já convivi com igreja que era assim. Discutiam e brigavam por um monte de probleminha, de coisinha. Se ia ter isso, se ia ter aquilo. Graças a Deus eu não vejo praticamente nada disso na nossa igreja. Agora, quando é uma questão real de... Olha, isso aí não está muito bom para o ministério da nossa igreja. Então, bora ver. E tem que ser questionado. Porque absolutamente ninguém é dono da verdade. Vai no primeiro século tentar questionar um fariseu desse. É doida. O céu caía na sua cabeça. Por quê, meus irmãos? Porque eles eram autoridades intocáveis, inquestionáveis, cuja motivação era errada. Mas você acha que alguém chegava para um fariseu? Com licença, Rabi, será que de repente seria melhor você orar em secreto? Porque eu ouvi de um rapaz lá da Galileia que Deus se agrada mais. O que um fariseu ia responder? Mais ou menos como eles responderam para o rapaz que foi curado e deles uma lição, né? O que eles responderam? Você é nascido em pecado e quer ensinar a gente? Eles não aceitavam, irmãos, a confrontação de quem não era da religiosidade, né? Oficialmente da religiosidade. O povo, para eles, era iletrado. E detalhe, não era. Porque o judeu aprendia, lembra de Timóteo, irmãos? Aprendia a palavra desde casa. E quando pequenos, eles iam para a escola rabínica. A multidão não era ignorante. Podendo não saber exatamente como os fariseus e escribas, ok. Mas se eles fossem ignorantes, eles não teriam conseguido citar e usar o Antigo Testamento quando escreveram as suas cartas. Eu me refiro a João, Pedro, né? Paulo, tudo bem, que é fora da média, mas os pescadores sabiam da palavra, mas não podiam questionar de maneira nenhuma aqueles que estavam lá. Então, esse farisaísmo, irmãos, do primeiro século, essa motivação errada, precisa estar presente como questionamento na nossa vida. O segundo parágrafo diz: em contraste com a hipocrisia exibicionista dos fariseus, Jesus nos chama para a oração secreta. Imagine-se que ser hipócrita na oração a sós com Deus seria o cúmulo do fingimento. Tentar enganar aquele que você não tem como enganar. O quarto, referido no versículo 6, representa uma despensa onde se guardavam tesouros. Era um lugar privativo administrador da casa. A implicação é que quando vamos orar em secreto, os tesouros de Deus nos aguardam, pois essa é a promessa. Seu Pai que vem em secreto o recompensará. Daí a ligação, irmãos, de recompensa com o que era esse quarto na época. Se não conseguirmos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ficar a sós em comunhão com o nosso Pai Celestial, pergunta-se, olha aí, que espécie cristã somos nós? Ou nós somos? O Paul Washer tem um sermão, irmãos, que ele pergunta assim, ou ele afirma assim, na verdade, se não fosse a glorificação, o céu ia ser um lugar extremamente chato e tedioso para a maioria dos salvos.
Porque as coisas com que temos ocupado a nossa vida aqui não estarão lá. Pastor, não vai ter Netflix. Pastor, não vai ter videogame. Então a gente está tão acostumado a ocupar nosso tempo com coisas que em si não são pecado, ok? Mas que ocupam às vezes nacos, pedaços enormes da nossa vida, que quando nós estivermos com coisas superiores e eternas e excelentes, aí está a afirmação dele. Se não fosse a glorificação, que é claro, vai mudar completamente o jogo para nós, né, em termos de mentalidade, em termos de pensamento, em termos de foco, tudo. Mas se não fosse, a gente ia ficar entediado, porque não tem o que fazer. Eu já expliquei para os irmãos, queridos, que a eternidade não é a revistinha do Cebolinha, né? Que você fica vestido de branco com uma arpinha na mão, pulando de nuvem em nuvem. A eternidade será a restauração da sociedade de maneira perfeita. Em Apocalipse você vê que existe inclusive uma cidade eterna. Então a sociedade será restaurada. Com certeza muitas das coisas que nós temos aqui não terão mais necessidade, claro. Você não vai ter mais setor de saúde, sinto muito, médicos e enfermeiros. Sua profissão vai se extinguir. Por quê? Porque a árvore da vida da saúde das nações. Lembra? Apocalipse. Pessoal da segurança estão dispensados também, arrume outra ocupação na eternidade, certo? Porque ali não entrará, diz Apocalipse. Aí o ladrão, lembra? Então não precisa mais. Então há diversas coisas que nós fazemos na nossa experiência humana que não estarão lá. Mas o que vai estar lá, meus irmãos? O tópico 2 que nós estamos aqui. Não do jeito que nós precisamos orar hoje, irmãos, é claro. Mas a oração não é conversa com Deus? E nós achamos que porventura não vamos precisar conversar com Deus na eternidade? Será que nós temos tido, irmãos, verdadeiramente prazer na oração? A oração também precisa ser alguma coisa de disciplina, claro. Mas disciplina não precisa necessariamente prescindir de prazer. Disciplina a gente às vezes sempre liga com uma coisa meio obrigatória, né? Forçada. Não, não necessariamente. Você tem a disciplina de todo dia, ao meio-dia, sentar para almoçar ou perto desse horário. E acho que dificilmente você senta diante de um bife acebolado, para quem gosta de cebola, não, um arrozinho feito na hora e o feijão escorrendo de gostoso. Você não, o irmão já está salivando ali. Você não senta contrariado. Disciplina e prazer juntos. Mas e aí, irmãos, quando você percebe que você está na disciplina de coisas que você está se forçando a fazer porque você não encontra prazer naquilo? Pastor, como é que eu posso detectar isso? Olha só. Quando eu estou lendo um texto, irmãos, quer seja na minha leitura anual, quer seja no devocional, e eu começo a desembrulhar aquele texto, perco até às vezes um pouquinho na noção do tempo, essa é a minha noção de prazer. Eu decidi fazer o devocional do ano que vem, né? Esse que você tem na mão, volume 1, do ano que vem, o volume 2, baseado na minha leitura anual. Porque eu estava fazendo a minha leitura anual e passei por um determinado texto, e eu parava e ficava desembrulhando o texto. Em outras palavras, eu ficava pregando na minha cabeça como aquele texto era bom, como tinha conteúdo ali. É esse prazer, irmãos, estou falando da minha experiência pessoal, na sua versão que você precisa ter. E não uma leitura burocrática, por fazer, obrigatória, para cumprir tabela, para eu chegar lá no grupo de vida e dizer que eu fiz o devocional. Não. Mas, como eu disse, uma coisa prazerosa. A oração é a mesma coisa. Com certeza, se você tem alguns pedidos de oração, você vai passar por eles, mas no processo, a oração se torna uma necessidade. Há muitos anos atrás, certo pastor pregando disse: se os cristãos soubessem o poder, e ele falou das duas coisas, do conjunto da leitura bíblica e da oração, isso lá nos Estados Unidos, viu, onde terapia é algo epidêmico.
É assustador. Uma coisa assim, as estatísticas são... A quantidade de gente, irmãos, que toma Xanax, que eu não sei qual é o equivalente brasileiro, é absurda. Uma coisa que você fica... É uma sociedade dopada. São estatísticas de revistas de psicologia e psiquiatria. Bem, mas esse pregador dizia, se os cristãos descobrissem o poder que tem o divã de Deus, a palavra e a oração feitas em disciplina e prazer, os consultórios estariam vazios. Porque eles também estão lá. Não estou falando de estatística feita exclusivamente com cristãos, não. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que será que eu sou de uma espécie cristã que cumpre tabela ou daquela que tem prazer de estar com o Senhor? Sabe o que é curioso? Eu sempre falei que, brincando, né? Se me desse uma máquina do tempo e eu voltasse lá no ano 30 e pouquinho, né? E eu conseguisse chegar a Cafarnaum, ou aonde quer que seja na Galileia, ou a Jerusalém, e finalmente encontrasse Jesus e os discípulos, ia ser difícil eu largar dele um segundo. A gente brinca assim, né? Se eu estivesse lá entre os 12, era João deitado num ombro e eu no outro. Era grudado nele o tempo todo. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que está lhe impedindo? O que está me impedindo? De andar com o Senhor constantemente. É só por causa da questão física, que eu não posso literalmente deitar no ombro dele? É, inclusive, irmãos, uma declaração da nossa fé e confiança de que ele de fato está aqui. Eu não tenho ideia de quantas dezenas de pessoas nós temos aqui hoje, contado, mas você pode contar as pessoas aqui e sempre acrescente mais um. Porque ele está aqui conforme ele prometeu. Amém, igreja? Essa não é uma louca suposição mitológica cristã. Essa é uma verdade. Isso é um fato. Eu posso duvidar que a Samara está na minha frente. Eu posso dizer, será que eu estou vendo coisa? Ou estou pensando em outra reunião que ela estava bem aqui? Posso duvidar, mas da presença dele, não. Ele de fato está aqui. Então, de fato, eu posso, não fisicamente, mas eu posso deitar no ombro dele. De fato, eu posso sentar ao lado dele e conversar. Nós nunca, irmãos, estamos sozinhos. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor, porém, não me abandonará. Nós não precisamos de bola de vôlei numa ilha deserta, porque nós não estamos sozinhos. A gente não vai enlouquecer, o Senhor está ali conosco. E a oração, irmãos, é a manifestação prática de que eu creio nesta verdade. A oração não precisa ser um modelo. Na verdade, irmãos, eu acredito que o conjunto de modelos de oração, ou de práticas, melhor dizendo, de oração, completam a sua experiência com Deus. Vamos começar da corporativa. Ela é imprescindível. A igreja em Jerusalém reunia-se para orar. É a desculpa já, ou o cancelamento bíblico da desculpa de que eu posso orar em casa. A nossa reunião de sexta-feira precisa ser valorizada. Você trabalhou, você está cansado, amém, glória a Deus, todo mundo também. Mas estar juntos como igreja, intercedendo uns pelos outros e pelos assuntos que nos são comuns, é algo que o Senhor espera de nós como igreja. O que mais me envergonha, meus irmãos, e deveria envergonhar cada um de nós, é quando você pesquisa o que acontece em lugares de perseguição. Cristãos faltam mais à igreja em lugares ocidentais como o nosso do que faltam em um lugar onde há perseguição. Outro dia, inclusive, não é perseguição, mas é perigo, eu recebi um vídeo de uma igreja batista na Ucrânia, lotada. E eu fiquei impressionado como aquilo pode ser no meio de uma guerra. Aí chega o nosso domingo. Hoje eu estou sentindo a minha unha, ela vai encravar. Cabe a nós, meus irmãos, verificar se nós realmente temos sido sérios com os nossos motivos pelos quais não fazemos aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Mas além da oração corporativa, irmãos, tem a necessidade da oração em secreto, como o texto está dizendo, que é um tempo com o Senhor.
E novamente, irmãos, esse secreto, eu não preciso. Eu teria que me trancar no meu quarto ou no banheiro, na minha casa em particular. Mas eu me lembro que eu posso simplesmente entender que as pessoas da minha casa, porque são todos aqui da igreja, vão entender que eu estou no meu escritório e minha fronte tá curvada e eu estou mesmo na minha mesa, eu estou orando. Ninguém vai chegar assim, ei, me incomodar, porque é o meu tempo em secreto com o Senhor. Não estou falando nada, mas eu estou conversando com Deus e eu não preciso que ninguém ouça o que eu estou falando. Mas eu quero levar, irmãos, meus irmãos, para uma terceira prática. Eu já falei para os irmãos sobre o irmão Lawrence, né, ou Lourenço, se você quiser traduzir, que escreveu A Prática da Presença de Deus. Era um monge que não tinha ocupações como não cantava no coral gregoriano, não participava da parte do ensino do monastério. A parte dele era limpeza. Lavar panelas, lavar os corredores, limpeza. E ele escreveu um dos livros mais maravilhosos que já existiram na história da igreja sobre a oração contemplativa. E a oração que ele fala, meus irmãos, é a oração constante. Você está dirigindo, desde que você não perca a atenção da estrada, mas você está dirigindo, você está conversando com o Senhor. Você está lembrando dos irmãos da igreja, está lembrando da sua família. Por isso que o nome do livro dele é A Prática da Presença de Deus. A gente não precisa marcar audiência, nem ter momentos isolados, apesar desses momentos poderem existir, como acabei de mencionar, na prática 1, na prática 2, mas essa terceira é uma coisa constante. A ligação aqui está o tempo todo. O que, inclusive, irmãos, é uma tremenda ajuda e ferramenta na nossa luta contra o pecado. É manter-nos no coram Deo, diante da face de Deus, o tempo todo. Então, a gente tem que avaliar, irmãos, diante de tudo, que espécie de cristão ou espécie cristã nós somos. A hipocrisia era a marca dos fariseus e as vãs repetições identificavam gentios ou pagãos. Jesus não está proibindo repetição nas orações, pois ele não só recomendou, como também praticou. O apóstolo Paulo também ilustra essa prática. O que ele condena é a verbosidade do muito falar quando se ora. Dizem-nos muitos santos que quando nossa oração se aprofunda, cada vez mais precisamos de menos palavras. O Deus cristão não se impressiona com o volume de palavras e o tempo gasto na oração. Vamos verificar essas bases aqui, irmãos? Mateus 26. Mateus 26, 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Isso aqui é o Getsemane, onde Jesus 3 vezes orou, pedindo que Deus afastasse dele esse cálice. Então o problema aqui, de novo, não é repetição, certo? Lucas 18, de 1 a 8, é um texto mais longo, vamos só fazer um destaque aqui. Que é a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, em resumo, havia esse juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém, e uma viúva lhe perturbava o tempo todo, pedindo que lhe fizesse justiça. E ele finalmente diz, olha, apesar de eu não temer a Deus e não respeitar ninguém, ele mesmo fala assim de si mesmo, porque essa viúva está me importunando, eu vou dar atenção a ela. Aí Jesus termina, irmãos, lá no versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então a ideia do ensino de Jesus aqui, meus irmãos, a oração só tem um prazo de validade. Qual é? A resposta de Deus. Esse é o prazo de validade da sua oração. Ela deve continuar até que Deus responda. Pastor, e se eu estou orando pela conversão de alguém? Bem, são 3 opções. Ou ela se converte, ou você morre, ou ela morre. Para essa oração parar. Pelo ensino de Jesus aqui nesse texto. Porque você não tem controle sobre isso. Você pode, claro, evangelizá-la. Você pode falar de Cristo. Mas você tem que esperar a ação de Deus. Então você continua orando
até que essa pessoa se converta, ou você não tem mais como orar porque morreu, ou a pessoa morreu, e aí não tem mais pelo que orar. Certo, irmãos? E assim vai. O grande problema, irmãos, é que a gente ora, Deus não está respondendo mesmo. Nós estamos esquecendo, irmãos, como Deus usa tempo para trabalhar a nossa vida. A espera nossa é objetivada por Deus para trabalhar perseverança e dependência na nossa vida. E quando a gente quer que as coisas sejam resolvidas assim, provavelmente a gente quer que Deus responda conforme eu quero. Então, preste atenção, a minha pressa... não, eu que estou orando, doido para ouvir um não de Deus. Me engana que eu gosto. A minha pressa é porque eu quero logo que Deus responda sim. A minha pressa não é pela vontade de Deus. E aí que Deus precisa realmente nos ensinar. Vamos ver também Paulo, irmãos, aqui no nosso parágrafo. 2 Coríntios 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então, está vendo? Paulo também orou. Aí, olha só o versículo 9 que não está aqui, irmãos, olha só. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, o que Paulo diz? Não, Senhor, eu quero recorrer. Vai recorrer para quem? Não tem instância superior? Não, Senhor, eu queria pedir que o Senhor reconsiderasse. É isso que diz o texto? Não, olha o que Paulo faz, irmãos. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele orou. Deus respondeu, o que ele fez? Ele adaptou a vida dele à resposta de Deus. Está aqui perfeito o que eu acabei de falar. O prazo da oração de Paulo foi a resposta de Deus. E aí, quando Deus responde, irmãos, o que a gente faz? Sim, Senhor. A resposta de Deus nesse contexto foi o que Paulo esperava? Não. Ele queria que o mensageiro de Satanás, o espinho na carne, fosse afastado. Até hoje se discute o que é isso, né, irmão? Se era uma enfermidade, se era alguém que lhe perseguia. É interessante que Paulo não menciona, né? Ele é o menos interessado que a gente saiba o que era o espinho na carne, porque não é relevante. Não é dica aos pregadores, viu, irmãos? Não gaste tempo na sua mensagem falando sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. O texto não se importa em falar isso. Porque o objetivo do texto não é esse. O objetivo do texto é falar sobre o quê? Perseverança na oração e submissão e principalmente como a graça de Deus nos ajuda em situações que nós não queremos passar. E é isso que o texto está ensinando. Bem, então, meus irmãos, as repetições não são um problema. O problema é, como diz aqui a nossa lição, a verbosidade sem sentido. É a coisa que não tem objetivo, é apenas para enfeitar a oração. É apenas para deixá-la bonita. E para pensar, você pegava ali um grego formado nas artes clássicas, meu amigo, ele viajava na sua oração, impressionava todo mundo em grego perfeito, e o Senhor fala, mas não é isso que Deus está atrás. Não é dessa demonstração externa que Deus está procurando. Seguindo, se Deus sabe do que precisamos antes de orarmos, por que então orar? O verso 8, né? Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus de suas necessidades, mas para mostrar confiança e dependência dele. Então a ideia, meus irmãos, aqui não é informar Deus, porque ele está por fora do que está acontecendo na minha vida. Nós estamos indo além. Além disso, tal como colocou C.S. Lewis, quando questionado sobre a oração, durante a enfermidade da sua amada esposa, ele disse, a oração não muda a Deus, a oração muda a mim. A oração não muda o caráter, a opinião de Deus ou qualquer coisa assim. E para completar o que eu estou querendo dizer, irmãos, o último parágrafo que eu coloquei aí foi o seguinte, um fator adicional é o mistério, entre aspas, da relação entre a oração e a soberania de Deus. Claramente sabemos que nenhum plano ou propósito do Senhor pode ser impedido. Não é o que está em Jó 42, 2? Bem, sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado, dependendo da tradução. Ainda assim, somos ordenados a orar. Portanto,
Deus tem o poder e tem determinado fazer, eu usei a palavra, irmão, simbiose, que é a ideia de duas vidas que se juntam, né? Obviamente estou usando aqui de maneira metafórica. Deus tem o poder e tem determinado fazer a simbiose, a junção, o amálgama entre essas duas verdades inegáveis e difíceis para a nossa mente finita. Quais duas verdades, irmãos? Deus é soberano em seus propósitos e ainda assim Ele nos ordena a orar. Você vai ler 300 livros, você vai ver 300 anos e você não vai chegar à conclusão de como essa faceta em particular da soberania de Deus e da oração funcionam. Mas se você usar esta dificuldade para não orar, você está perdendo e está desobedecendo. Eu tenho usado, meus irmãos, outros exemplos para mostrar como é difícil nós entendermos essas duas coisas, certo? Por exemplo, muitos anos atrás, falando sobre, acho que era sobre a soberania de Deus mesmo, na STBD, nós falamos sobre questão de duração de vida. É verdade, tem uns poucos exemplos de gente que fuma 4 maços de cigarros por dia e estão com 90 anos. Outro dia eu vi uma senhora. A pele dela é uma maravilha, né? Claro, não é nem pelos 90 anos. É tanto tabaco que já botou para dentro, nicotina, que a mulher é uma mistura de uva passa com camisa amassada dentro da garrafa. E tá lá, 90 e tantos anos, tá vivinha. Mas essa é a regra? Não. A regra é câncer, efisema pulmonar e por aí vai. Ela é exceção. Ela tem que ser estudada pela ciência do porquê ela biologicamente é diferente. Beleza. Onde eu quero chegar, meus irmãos? Pessoas que usam de substâncias ou não cuidam direito da saúde ou não cuidam direito do que comem, via de regra, têm uma vida mais curta. Verdade ou mentira? Verdade. Mas não é Deus que determina a extensão da vida? Como é que funciona, então? Eu estou perguntando, irmão, se alguém tiver uma resposta. Você viu, irmãos? Mistério. Eu tenho teses, mas eu não posso afirmar que são a resposta definitiva. Quer ver outra? Via de regra, dentro de um lar, de um casal piedoso, via de regra, seus filhos seguirão a fé. Mas isso é fato geral? Não. Meus avós eram crentes sérios, meus pais na fé, inclusive, e a maioria esmagadora dos filhos se desviaram e até hoje não voltaram. Na verdade, o placar está 4-6. Os 3 que morreram, minha mãe, 4, e 6. Apesar que minha tia, está quase empatando, que eu tenho uma tia agora que casou com, era da igreja, casou com um antigo amigo da igreja lá, de 70, sei lá quantos anos atrás, agora, e está indo na igreja com ele. Eu não posso afirmar o que Deus tem feito na vida dela, mas se Deus quiser, está quase empatando. Mas não é triste? 10 filhos, metade se perde. Viu, irmãos, como ensina o menino no caminho que deve andar e até quando foi... Não é isso que você está pensando. Não tenho tempo aqui para explicar o texto de Provérbios, mas não é. Se ensinar a palavra, ele vai ser... Não, não é isso não. Não é assim que Provérbios funciona. Mas, aliás, a gente já tratou isso em uma conferência, não lembro quem foi. Foi o Ted Tripp? Ou foi outro? Ou foi o Sacha? Nem lembro. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Então, meus irmãos, via de regra é assim, mas tem exceções. Como é que isso funciona? Se a palavra de Deus diz que o Senhor que nos escolhe antes da fundação do mundo. Eu tenho também uma tese. Não preciso ficar falando minhas teses, mas eu não tenho como comprovar hermeticamente que seja isso a explicação. Porque é difícil, irmãos. São 2 trilhos da responsabilidade humana e da soberania de Deus, certo? Que estão sempre paralelos. Você tira um, o trem descarrilha. Você tira a soberania de Deus e você acaba no teísmo aberto. Você tira a responsabilidade humana, você acaba no hipercalvinismo. E no hiperdeterminismo. Então, nenhum dos dois serve, nenhum dos dois é bíblico. Você fica com os dois. Que aí, inclusive, você tem a fé reformada, você tem o que defende o calvinismo. Pastor, como é que a gente acabou nesse assunto mesmo? Oração. Se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar? Primeiro, porque Ele mandou. A gente vai ver isso agora com mais calma. Porque você precisa. Mas também por causa desse mistério que eu acabei de mencionar aqui.
Vamos lá, irmãos. Uma boa oração não precisa ser longa, mas não se prolongue. Oração tem de ser frequente e fervorosa. Frase de Martinho Lutero. Então, irmãos, dentro dos motivos, perdão, que nós temos para orar, nós precisamos destacar esses que eu acabei de mencionar e há muitos outros. Há muito mais motivo pelo qual eu preciso orar. Faz bem para você. Orar faz bem. Ajuda você, é um tremendo remédio contra a ansiedade. E eu não estou inventando. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, ou a vossa ansiedade, se quiser usar outra versão. Por quê, irmãos? Porque ele tem cuidado de vós, ou cuidado de vocês. Não é? A receita está aí. Não aplica quem não quer. A oração é um santo remédio. Porque o que se diz de oração aqui, irmãos, é uma transferência de responsabilidade. Eu estou entregando nas mãos de Deus aquele problema. Não é mais meu. Aquilo que estava encurvando as minhas costas e me deixando pesado, eu tiro e dou para ele. Mais ou menos, inclusive, a figura do peregrino, né? Onde, quando chega na cruz, o fardo dele rola. Que agora não é mais dele. Então, o grande problema, irmãos, da ansiedade é que eu estou tentando resolver aquilo que, na minha cabeça, Deus não tem como resolver. Parou para pensar o que eu acabei de falar? A ansiedade é eu estou tentando resolver aquilo que eu estou dizendo, Deus não tem como resolver. Então, ó, o que seria de Deus se não fosse eu fazer alguma coisa? Então eu tenho que fazer. Aí eu vou agir e não vou orar. Meter os pés pelas mãos. Então, irmãos, a nossa lição não é para falar e nem advogar sobre oração ou exortar sobre oração, a gente acabou fazendo isso também, mas voltando ao ponto principal é a nossa motivação. E a nossa motivação deve ser comunhão com Deus, prazer em estar com Deus e a nossa dependência, e não a forma como as pessoas vão nos enxergar, ok? Bem, terceiro ponto da nossa lição é o jejum cristão. Nós vamos iniciar com a frase de John Wesley. Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão. E outros o têm menosprezado por completo. O que John Wesley está falando é os extremos estão longe do equilíbrio bíblico, né? Muitos crentes vivem hoje como se Mateus 6, 16, 18, nosso texto do jejum, tivesse sido arrancado de suas Bíblias. Mas não temos nenhuma razão para destacar mais o dar e orar do que o jejuar. Muitos anos atrás, meus irmãos, um camarada me perguntou, do nada assim, sabe? Pastor, a sua igreja jejua? Eu falei, eu não sei. Porque a Bíblia diz que a gente não deve anunciar para os outros e mostrar para os outros que está jejuando. Não é isso que eu quis dizer. Todo errado. Porque ele queria fazer uma avaliação se a nossa igreja era do poder. Nossa igreja era, né, do fogo. E para ele, tinha que jejuar. Aí eu falei, não, agora é minha vez de fazer a pergunta. A sua igreja conhece essa doutrina? E não sabia nem o que era essa doutrina. Então, por aí você já tira. Essa pessoa, meus irmãos, que coloca o jejum em uma categoria de avaliação espiritual que não é aquilo que a palavra de Deus coloca. Não é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. E nem é aquilo que você encontra nas cartas apostólicas. Então, vamos lá. Quem praticava o jejum? Para a gente começar a desmistificar algo que muitos talvez não conheçam nada disso daqui. O povo de Israel recebeu a ordem de jejuar uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. Vamos pegar aqui alguns textos, irmãos, aí dar uma paradinha e olhar para depois seguir para a letra B. Levítico 16, 29. Este é um decreto perpétuo para vocês.
ou seja, vale até hoje para o judeu. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Capítulo 23. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresente-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Você deve estar se perguntando assim, pastor, onde está o jejum? Alguém já achou, não? No texto, onde é que está o jejum? Como você come se alguém não trabalhar? Inclui o jejum, porque não podia fazer comida. Entendeu? Essa é a razão por que esse texto está sendo citado aqui. No dia de Yom Kippur, você parava todas as atividades, profissionais ou domésticas, acabou. Acho que no máximo você podia fazer o extremamente do essencial, como dar atenção a uma pessoa que estava acamada, ou trocar a fralda de um bebê, ou tinha fralda, mas você entendeu, né? Limpar um bebê, que era extremamente e não tinha mais como. Agora, o que não era, você não poderia fazer. Números 29, versículo 7. No 10º dia desse 7º mês, convoque uma santa assembleia, vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Então, meus irmãos, o povo de Israel jejuava pelo menos nacionalmente no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. E interessante é o uso da palavra humilhar-se, né? Porque a ideia aqui é exatamente jejuar. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, na nota de rodapé. Acharam? Tem ou não tem? Uma boa Bíblia vai ter, por exemplo, em Números 29, 7, onde está escrito humilhar, vocês devem jejuar. Por que existe, meus irmãos, essa ligação, obviamente no hebraico, entre a palavra humilhação e jejum? Porque a ideia, meus irmãos, é de contrição, não para os homens, mas para com Deus. E o povo devia fazer isso, porque exatamente nesse dia? Para promover a autoexame, o autoanálise, e aí, diante do Senhor, pedir perdão por alguma coisa que não tivesse já pedido durante os outros dias do ano. Okay? Esse era o dia para zerar a conta. Eu costumo pensar, irmãos, que o cristão deveria encarar todo dia como Yom Kippur. Não uma vez por ano. Alguém já me disse que seria o dia da ceia. Não. Que a ceia não é todo dia. Todo dia a gente deveria limpar a nossa conta com Deus. Pecado não deve servir de artefato arqueológico. O que é esse aqui? Esse aqui é um pecado de 1984 e eu estou pensando o que eu vou fazer com ele. Não. Não fica mais valioso com o tempo. Não merece mais admiração com o tempo. Ele deve ser lidado hoje. Resolver agora com o Senhor e com a pessoa que estiver envolvida. Depois do cativeiro de Trabê, depois do cativeiro na Babilônia, passou-se a praticar 4 jejuns para lembrar os dias do exílio. Zacarias. Sete, 3. Perguntando aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou, pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuarem no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram?
Então ele está fazendo questionamento sobre a atitude e a motivação deles, mas nós estamos pegando aqui o fato de que eles de fato jejuaram depois no período pós-exílico, quando voltaram da Babilônia. Capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º, do 10º mês, aí os 4, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Então, o povo de Israel tinha essa prática. Os fariseus, por outro lado, jejuavam 2 vezes por semana. Eles não são muito exemplo de nada não, mas vamos ver o que eles faziam. Lucas 18, versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Na verdade, isso aqui é o quê? É o fariseu que do lado do publicano ficava querendo impressionar Deus com aquilo que ele fazia. É, muita tolice. E o publicano do seu lado, que não fazia o que o fariseu fazia, batia no peito e dizia o quê? Tem misericórdia de mim, pecador. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que pouco importa se você faz alguma coisa se a motivação não é certa. Se a motivação é aparecer... Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria. Tem muita gente que acha, rapaz, quando eu morrer, vai ter assim a pilha de esmeralda, vai ter a pilha de safira, diamante então vai ser assim de 1 metro e alguma coisa, barra de ouro até o teto, me esperando na eternidade. Tem gente que está pensando assim, mas quando chegar lá, vai passar pelo fogo, 1 Coríntios capítulo 3, que só vai queimar palha, madeira e feno. Porque a questão, meus irmãos, não está no vulto do que você faz, mas na motivação do que você faz. Pronto. A gente, claro, menciona muitas pessoas que ficaram marcadas na história, mas como eu exemplifiquei, inclusive, com a história da conversão de Charles Spurgeon, a gente menciona o nome dele fácil, todo mundo sabe e lembra quem foi o príncipe dos púlpitos, o primeiro pastor de uma mega igreja no século XIX, né? Realmente ele é fora da curva, o camarada tinha uma mente privilegiada e tal. Alguém lembra o nome do diácono sapateiro que pregou no dia que ele se converteu? E para eu saber, eu tive que verificar a história para fazer aquele boletim um tempo atrás. Eu não sei, nem lembro mais o nome do camarada mais. E eu não consigo esquecer o nome de Charles Spurgeon. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que Deus não vai avaliar a obra das pessoas se elas foram destaque na história da igreja, por exemplo, ou não. A gente pode até se surpreender quando chegarmos lá. Pessoas que nós admiramos, humanamente falando, dentro de certos limites, sem idolatria, né? Dizemos, rapaz, fulano é um escritor que pode comprar livro dele que ele é demais, ou fulano é um compositor bíblico de mão cheia, fulano é um pregador, rapaz, olha, pegou o vídeo dele, pode assistir sem medo. Ok, mas talvez a gente surpreenda quando chegar no céu com pessoas completamente anônimas, Josés da Silvas, que a gente nunca ouviu falar e que realizaram muito mais pelo reino de Deus e principalmente com a motivação correta. Porque tomando as palavras de Deus para Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Seríssimo. Letra D. Os discípulos de João Batista também jejuavam. Vamos apenas o último aí, irmãos. Lucas 5, versículo 33. E eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Tem um pessoal aqui que diz assim, eu queria ser dos discípulos de Jesus. Comendo e bebendo. A verdade, eu acho que os crentes de hoje são bem discípulos de Jesus mesmo, né? Porque vamos basear nesse texto. Brincadeiras à parte, irmãos, como vocês veem, vários grupos jejuavam. Não acabou, não. Letra E. O próprio Jesus jejuou antes de começar o seu ministério público. Mateus 4.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, eu confesso que isso aqui para mim é como? Mal a gente consegue pular uma refeição. Como? Realmente o Senhor tinha um autocontrole, uma força de vontade, uma dependência de Deus. Nem sei mais o que eu coloco nessa receita aqui, que é inigualável. Letra F. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus. Atos 13. Esse é o texto, irmãos, famoso, aonde Paulo, Barnabé são vocacionados para o trabalho missionário. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Os apóstolos jejuavam, letra G, 2 Coríntios 6, versículo 5. Paulo descrevendo o ministério em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. E aí ele continua descrevendo o que acontecia. Bem, sabemos que os reformadores protestantes também jejuavam. Espera-se que a igreja hoje continue exercitando a prática do jejum. Então, na resposta, irmãos, de quem praticava o jejum, todo cristão. Não há exceção. Para adiantar um pouquinho, irmãos, qual é a exceção para a prática do jejum? E eu tenho absoluta certeza que Deus compreende isso. Limitações físicas. Então, por exemplo, se você tem uma úlcera. Eu estou falando isso porque eu já ouvi médico aconselhar. E se eu estiver falando errado, o irmão Enof me corrija. Não é aconselhado que você jejue. A úlcera gosta muito de um estômago vazio, né, irmão? Gosta de alimentos errados, mas gosta de estômago vazio também. Então, não é aconselhável que você jejue porque você tem uma limitação física. Se você tem um caso extremo de magreza, de problema com glicose, etc. Em outras palavras, irmãos, o jejum também deve ser uma coisa que você pode perguntar ao seu médico. Nós tivemos um caso lá no Rio de Janeiro uma vez de uma irmãzinha que vivia desmaiando. Porque ela não podia pular refeições, que o seu açúcar, bum, caía e lá estava ela, desfalecendo. E aí ela teve que ser levada com o médico dizer para ela, você não tem condição de não comer. Ele não sabia. Ele achava que era uma questão de algum tipo de doença alimentar, né? De distúrbio alimentar. Mas não era. Ela não tinha anorexia nem nada. Ela queria jejuar, mas fisicamente ela não podia. Agora, se o seu problema físico é que você sente fome, isso não é uma condição médica. É uma condição humana. Tá? Que inclusive eu estou agora. O café da manhã já venceu, já foi embora. Mas a verdade é, meus irmãos, vamos ser sinceros. Via de regra, nós comemos mais do que precisamos. Para de olhar para os lados. Quer ver uma prova? Em lugar de jogar no lixo, pega um balde velho, uma balde de tinta, uma coisa assim, e começa a colocar lá toda a comida que sobrar na sua mesa, que iria para o lixo, toda a comida lá, você coloca lá, durante a semana. Depois me diga até onde vai ficar cheio. Eu tinha um costume feio, irmãos. Não melhorei completamente, mas muito feio de deixar comida no prato. Quando eu era mais novo. Nossa, meus pais ficavam doidos. Aí vinha aquelas frases de mãe, né? Tem as crianças na África que... Eu ainda estava naquela época da Etiópia, lembra? Aquela coisa horrível da Etiópia na década de 80, 90, nem lembro bem. Aí que eu tinha que ouvir mesmo. Você viu no Jornal Nacional as crianças na África? Frases de mãe. Então, irmãos, essa questão da fome é muito mais o que a gente tem se acostumado a comer. A gente se acostuma a comer mais do que a gente precisa. E isso vai ser difícil
na sua prática do jejum, com absoluta certeza. Com absoluta certeza, porque você já está acostumado de uma outra maneira. Onde nós paramos mesmo? Assim, número 2, mudando aí. O jejum é um meio ou um fim em si mesmo? Boa pergunta. O jejum não obtém o favor automático de Deus, pois se não for acompanhado de uma conduta correta, sua prática perde o sentido, você só passou fome. Então vamos lá, irmãos. Isaías 58, esse é um texto longo. Vamos para Jeremias 14. Isaías 58 é que o Senhor repreende o seu povo porque havia hipocrisia religiosa, injustiça social, negligência com o culto, mas alguns praticavam jejum para serem vistos pelas pessoas. É aqui que ele fala, qual é o jejum que eu quero? Não é que vocês quebrem as cadeias do que está sendo oprimido e ajudem o seu próximo? Então ele mostra que práticas de amor ao próximo eram mais importantes do que práticas religiosas vazias, como por exemplo o jejum ou o ir ao templo, né, sem realmente estar com o coração naquilo. Okay? Jeremias 14, versículo 11. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles, ainda que ofereça holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Novamente, irmãos, o povo não estava ouvindo o Senhor e não estava se quebrantando em obediência ao Senhor e queria manter a prática religiosa. Isso é sério, irmãos. Ai, pastor, ainda bem que a gente não é assim. Será? Ah, como eu gosto desta igreja. Aqui tem pregação expositiva. Aqui tem leitura de livros. E a prática? Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins e eu não abro mão delas. Porque, inclusive, uma vez me perguntaram, que adianta ler a Bíblia todo ano se não pratica? Eu falei, vale mais do que não ler a Bíblia e não praticar. Porque se você não lê a Bíblia, provavelmente você vai continuar não praticando porque você não está aprendendo. Pedro Bó. Argumento. Faz sentido uma coisa dessa? E detalhe, que speed poke é esse que você posta? Eu postei lá no início do ano, no final do ano, aliás. Indicando às pessoas que se juntassem com a leitura bíblica anual e tal, e o camarada vem com a delete. Deletei mesmo. A asneirice dessa. O que vale ler a Bíblia todo ano? Vale mais do que não ler. Mas ele está correto em uma coisa. É ler e observar. Praticar. Nossa, minha igreja vai terminar a sei lá qual pregação expositiva agora em Gênesis. Legal. Irmãos, 2, 3 domingos a gente termina, a gente vai ter uma prova, tá? Fica tranquilo, são só 60 e tantas mensagens que você vai ter que rever. 50 capítulos, se você quiser ler de novo. Mas calma, a prova não vai ser de conhecimentos práticos, conhecimentos gerais, ou não vou perguntar quem era a mulher de quem, qual era a genealogia de alguém, isso aí não importa. A prova vai ser sobre 10 aplicações práticas e mudanças que você experimentou na sua vida nos últimos 18 meses, que vai completar a pregação de Gênesis. Viu, meus irmãos, como a gente não está tão longe da repreensão de Deus através de Isaías e Jeremias? A Isaías, ou por Isaías, Deus chega a dizer ao seu povo, quem sequer lhes pediu que vocês pisassem nos meus átrios? O povo estava meio confuso, eu entendo. Não entendi, senhor. Não é mais para ir para o templo? Eles não conseguem entender o ponto de Deus. O ponto de Deus é, não vem aqui por vir. Aí também não pode ter o argumento falacioso que então já que é assim, então não vou ir. Não. Vou ir é coisa lá do gaúcho, né? Mas tá bom. Eu não vou. O ponto, meus irmãos, eu vou do jeito certo. Eu vou fazer o meu devocional do jeito certo. Eu vou fazer meu tempo de oração, meu jejum do jeito certo, com a motivação certa e sempre buscando transformação pessoal. Irmãos, essa semana eu evangelizava um rapaz e eu falei exatamente sobre isso, a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Nas palavras de C.S. Lewis, se você está procurando uma fé
confortável, não lhe recomendo o cristianismo. E eu expliquei para ele que o objetivo pelo qual nós nos reunimos, estudando a palavra, é ser confrontado pela palavra e trazer mudança na nossa vida. Enquanto eu falava, meus irmãos, eu sentia meu peito apertando. Porque eu sei que essa não é a realidade completa, nem na minha vida e nem na de vocês. E aí eu tive que completar. Ainda que nem sempre vivamos assim. Mas este é o cristianismo bíblico. A verdade exposta, a verdade confrontada e agora com a minha resposta. Como você consegue entender, meus irmãos, países inteiros que foram tomados pela reforma protestante, 200, 300 anos depois, você tem igrejas que são museus. Porque a pregação se transformou numa liturgia. Cuidado para você não transformar a melhor e a mais profunda e a mais sincera e a mais elaborada pregação expositiva em uma liturgia que você ouve como o público de Ezequiel. Qual era mesmo, irmãos, o apelido ou o simbolismo que Deus deu para Ezequiel de como ele era para o povo de Israel no Egito, o povo de Judá? Você é para com esse povo como quem canta canções de amor. Vocês leram o texto, né? Você já foi por acaso num show do Roberto Carlos e disse, isso transformou a minha vida? Não. Porque a musiquinha doce, não faz diferença nenhuma, né? Que vale tudo isso se você não dá? Você vai para casa, a sua vida não mudou. Ou você substitui pelo seu cantor romântico preferido. André Bocelli da vida, de repente. Ponto aqui, meus irmãos, é que Deus fala para Ezequiel, você está pregando e está... O que ele está falando, irmãos? Entrando por aqui e saindo por aqui. E detalhe, irmãos, o povo estava no Egito, estava no exílio. Nem o exílio fazia esse povo aprender. E eu falo isso, irmãos, não é desfazendo e criticando o povo de Judá, não. Como isso deve servir para mim como um alerta. Estou na peia e não aprendo. Quando nós devemos, irmãos, olhar para a palavra e perguntar, o que está errado na minha vida? Olhar para a exposição e perguntar, o que está errado na minha vida? Olhar para aquela música com letra bíblica, profunda, abençoada, e perguntar, o que está errado na minha vida? Precisa, irmãos, ter esse nível de confrontação. E é basicamente o que o jejum deseja produzir na nossa vida, esse quebrantamento. Ele não deve chamar as atenções para nós mesmos, mas expressar nossa humildade diante de Deus que tudo conhece. Contudo, jamais nenhuma prática, mesmo o jejum, irá torcer o braço de Deus e forçá-lo a qualquer ação. O jejum é mais uma prática que tem como objetivo mudar o praticante e não o Senhor soberano. A prática do jejum, meus irmãos, é uma prática de humilhação, de quebrantamento, de investir mais tempo na oração. Jejum não é só passar fome, o jejum não anda separado da oração. O jejum é um tempo onde você vai intensificar o seu tempo de oração. No mínimo 30, 40 minutos da sua refeição você tem agora à disposição também para orar. E aí o objetivo é claro, como eu falei desde o começo, é a transformação pessoal. 3. Que é o jejum? O jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos e de água durante períodos de tempo longos ou curtos, a critério de quem vai jejuar, sempre com razões específicas. É uma das razões, meus irmãos, porque eu não concordo com jejuns coletivos. Não encontro base neotestamentária para convocar a igreja para jejuar. Primeiro, pelo que eu acabei de falar agora há pouco, porque há pessoas que talvez, por questão de saúde, não poderão participar. E segundo, o que acabamos de ver, ela é uma coisa pessoal. Há uma necessidade de pessoalizar, tá? Para que dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, você possa participar daquele jejum. Há um tempo atrás, um grupo que eu participava orando e tudo mais e tal, eles resolveram fazer o tal de jejum de Daniel. É cada inventança, irmãos. Então, cada um teve que escolher uma coisa com a qual não vivia sem. A maioria esmagadora, sendo no norte do Brasil, abre mão de quê, irmãos? O que você acha? Hã? Farinha.
Eu achava engraçado, desculpa, mas eles comiam assim. A falta de vontade, porque não tinha farinha. E é aquela que tu conhece, né? Que tu abre o pote assim, sai aquele cheiro de azedume, aquela amarela, aquela que parece. Se misturar com asfalto, dá pra botar na rua, né? Porque cada dessa pacata. Não é aquela farinha de verdade, branquinha, fininha, né? Hein, baianos? Vou morrer, né? Vão jogar farinha em mim, aí vou ficar soterrado aqui e vai ter traumatismo craniano. Ainda deu alfinetada final. Mas era essa daí, né? Aí tinha uns que tiraram outras coisas e tal. Enfim, foi. Irmãos, não tem nada disso em Daniel. Isso é inventança gospel. Daniel não faz jejum. Por que Daniel não come as comidas que estão sendo oferecidas na corte de Nabucodonosor? Alguém sabe? Parte daquelas comidas eram impuras pela lei mosaica e parte delas era e a outra parte era oferecida aos deuses babilônicos. Essa é a razão cultural que estava por trás. E aí você conhece a história. Eles comem legumes, ficam vegetarianos durante algum tempo. E aí eles ficam mais fortes, mais bonitos do que os outros, certo? Pausa. Isso é sobrenatural, tá, irmão? Se você comer só folha, grama e fruta, você provavelmente não vai ficar mais bonito que os outros, vai ficar bem feio, né? Você precisa de proteína, não vá por essa daí não, que não tem nada a ver com defesa do vegetarianismo nesse texto. Então, o jejum tem essas características. Quando o jejum é praticado? Número 4. O jejum sempre foi praticado em ocasiões de grandes decisões, em momentos de tristeza, de arrependimento e sempre acompanhado de orações. O jejum pode ser individual ou coletivo. E aí, como você pode ver, na última parte, todos os textos bíblicos são veterotestamentários, do Antigo Testamento. Segundo Samuel, Juízes, não tem nenhum. Você não encontra a igreja sendo convocada para o jejum. Pastor, é errado fazer? Não. Essa é uma diretriz ministerial minha. Pastor, posso convocar um jejum do meu grupo de vida? Fique à vontade. Eu não vejo biblicamente nem que você possa ser impedido e nem que você tenha que obrigatoriamente fazer isso. Essa é a diferença, irmãos, dos extremos, certo? Tem que fazer, não pode fazer. Não, é uma prática que existe na Bíblia, mas não existe normatização no Novo Testamento, que é o que realmente importa para a prática eclesiástica, certo? Agora, eu reuni um grupo de irmãos para nós jejuarmos pela conferência. Estou de garoto propaganda hoje. Ótimo, maravilhoso, pode fazer. Não há impedimento para tanto, mas não se transforma isso em doutrina quando você não tem ensino apostólico a respeito disso, ok? Mas eu quero destacar também, meus irmãos, como que o jejum estava sempre ligado a uma situação. Olha aí, grandes decisões. Eu preciso de resposta do Senhor. Jesus jejuava antes, inclusive, de escolher os apóstolos. Então, tem a ver. Momento de tristeza, o jejum também era um momento de buscar consolo no Senhor. De arrependimento. Neemias chama o povo a jejuar, ele jejua porque o povo estava andando longe do Senhor, mesmo depois do bendito do cativeiro. Não aprendia as lições. Então, o jejum, e sempre acompanhado de oração, tem muito mais a ver, irmãos, com momentos de certa crise. Tá? Interessante isso, não é jejuar por jejuar apenas. Tem uma ligação com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida naquele momento. Terminando, irmãos, última aplicação, frase de Richard Foster. Talvez em nossa sociedade afluente o jejum envolva um sacrifício muito maior do que dar dinheiro. Como eu falei, irmãos, a gente está acostumado a uma sociedade... Você quer ver só? Parece brincadeira, irmãos, mas procura na internet multidão, coisa assim, grupo de pessoas, década de 70. Compara o tipo físico com o tipo físico do brasileiro médio hoje em dia. Isso não é o brasileiro, isso é o europeu, é o americano, é o canadense, nos países onde há fartura. As pessoas não falam as coisas porque isso não fica bem na propaganda progressista, que é o que reina na mídia de hoje.
Mas você sabia que na última década a fome no mundo despencou? Vocês sabiam disso, não? Ninguém fala. Porque não vem de notícia. O que vem de notícia é desgraça. Outro dia alguém falou assim, deu no noticiário que essa semana morreram por dia 150 pessoas de Covid. E desde quando saiu uma notícia? Claro, quem morreu para a família é péssimo, mas o ponto não é esse. Mais gente morreu de acidente de carro. Agora a gente estava há um tempo atrás com 4 mil por dia, 150. Mas é como a mídia trata a coisa. Quando a média sobe um pouquinho, dá um destaque absurdo. É a torcida da pandemia, a mídia brasileira. E aí, notícias como, na última década, a fome no mundo despencou. Ninguém vai fazer, por quê? As razões são várias, irmãos. Envolvimento governamental, a Organização Mundial da Food International, sei lá, uma organização mundial que cuida da comida. Enfim, tem muitos motivos. Ação humanitária, gente se despertando para ajudar, em vez de deixar apenas, né? Às vezes um país da África cresceu e olhou para o lado e disse assim, poxa, aqui do lado está o pessoal passando fome, deixa a gente ajudar também. Enfim, mas despencou, mas ninguém fala sobre isso. Então, de novo, pega uma foto da década de 70 e compara com uma de 2020, 2022. Então, hoje na sociedade, meus irmãos, é mais difícil você fazer isso aqui. Porque nós estamos mal acostumados. Eu estou aqui, irmãos, fazendo uma crítica nem à obesidade, ou à comilância, ou à glutonaria, não. Estou falando de um fato. Que há situações, como da mesma forma, irmãos, o entretenimento é uma desgraça para a vida piedosa. A leitura bíblica, a oração. Vê só. Quantos essa semana abriram um livro? Levante a mão, por favor. Quantos essa semana abriram um livro? Não, a Bíblia não vale, viu? 15%, 20%. Quantos essa semana assistiram um filme, um documentário, uma série, Netflix, qualquer coisa que seja? Um vídeo no YouTube? O entretenimento, irmãos, está sendo uma praga na nossa vida. E olha, e eu gosto dessas coisas também. A ideia aqui, meus irmãos, é que para a oração, para o jejum, e até mesmo para a primeira parte, porque você precisa estar envolvido com vidas para ajudá-las, a gente tem que, às vezes, dosar as coisas. Você precisa de uma certa dose de distração, de entretenimento, de esporte, o que é que seja, senão você pira. Ninguém pode trabalhar o tempo todo, ninguém pode... Você tem que ter um esquema onde a sua mente possa desligar por alguns minutos. Eu costumo escalonar o meu trabalho indo de uma atividade para outra. Então eu trabalho 40 minutos, uma hora na minha exposição, aí eu paro, eu vou tratar de chorar com as notas dos alunos do CFM. Ou ver a parte financeira, depois eu volto para cuidar do devocional do ano que vem. E mais uma hora, meus irmãos, em todas as atividades eu tenho que parar, sentar no chão e brincar com meus cachorros, porque eu não tenho neto, né, para sentar no chão para brincar. Os filhos já estão muito grandes, se eu brincar com eles no chão, vai ser só de luta mesmo. Você tem que parar, sua mente precisa dar uma desligada de vez em quando. O problema é que tem gente que não só desligou, como removeu o cérebro, colocou do lado e faz mais nada da vida. Absolutamente nada. Inclusive, nem as suas responsabilidades dentro da própria casa. Isso, passagem, né? Tá o dia inteiro lá no videogame, no Netflix ou onde quer que seja, e depois vai... Mãe, o almoço está pronto! Aí almoça, levanta da mesa, não ajuda em nada. Nem sei porque eu vim por esse caminho, irmão, mas são coisas interessantes a gente falar de vez em quando, né? Verdadeiros zumbis na sua vida. A propósito, mês que vem, se Deus quiser, a gente vai já anunciar o novo livro do mês. Livro bom, para nós lermos aí. E a ideia dessas atividades, meus irmãos, que a gente promove na nossa igreja,
é exatamente você buscar esse equilíbrio na sua vida. Porque a partir do momento no seu dia que você já fez o devocional, já fez sua leitura bíblica anual, você já teve um tempo de oração, você já leu algum livro, mano, você está acima e muito acima da média dos outros seres humanos. Não estou falando isso para vaidade ou orgulho, não, para dizer, esse mínimo já lhe coloca acima do que o ser humano geralmente faz no dia a dia, com raríssimas exceções. Porque se isso não fosse verdade, irmãos, essas indústrias que eu mencionei não estariam ganhando bilhões por ano. Dólares, é claro. Ninguém mais quer ganhar bilhões de reais. Ninguém não estaria ganhando. Por quê? Porque ele sabe que tem a nossa atenção, sabe que tem nosso afeto. Encerrando, irmãos, em todos os 3 exemplos de justiça farisaica, dar esmolas, versos 1 a 4, orar, versos 5 a 8, e jejuar, versos 16 a 18. Em resumo, Jesus falou de hipócritas, verso 2, 5 e 16, ostentação pública, verso 1 a 2, 5 e 16, e falou sobre receber a sua recompensa integralmente quando suas ações são feitas diante dos homens, verso 2, 5 e 16. Essas são como facetas negativas. E falou sobre agir em segredo, versos 4, 6 e 18, e ser recompensado pelo Pai, que vê ou sabe quando as ações são feitas secretamente em sinceridade, versos 4, 6, 8 e 18. Em outras palavras, devemos concluir esta lição lembrando a todos que o Deus da Bíblia odeia a hipocrisia, pois ele é o Deus da verdade e da realidade. Mantenhamos-nos conscientes de que estamos sempre na sua presença e que a nossa dádiva, a nossa oração e o nosso jejum deve ser para agradar a Deus. O contraste do texto, irmãos, é claro. Ou eu faço por essas razões, essas facetas negativas que eu mencionei antes, ou nós vamos fazer da maneira como agrada a Deus. O ponto da nossa lição nunca foi se você deve ou não deve, como eu falei semana passada, eu não gosto do termo dar esmolas, se você deve ajudar os outros. Ponto, você deve. Ontem nós conversávamos, eu e minha esposa, sobre uma determinada coisa. Porque a nossa ideia era trocar essa coisa e manter a outra. E aí nós conversamos, mas para quê? Para quê? Vê, irmãos, como a gente gosta de reter, de acumular, de guardar para nós. Talvez, irmãos, a gente podia ter algum tipo de prática, e aí você vai personalizar na sua vida. Como eu falei sobre as nossas compras há muito tempo atrás, comprou os seus 10 quilos de arroz, né? Viva Maranhão, e 10 ali para a sua família, compra 11. Compra 12, não sei. Compra os seus 4, 5 quilos de feijão, compra mais um, compra mais outro. Sempre há alguém necessitado, e especialmente nos últimos 4, 5 anos, a gente tem visto claramente na nossa cidade por causa da imigração. Nossas roupas. Já que eu preciso de todos esses sapatos, já que eu preciso de todas essas camisas, já que eu preciso de tudo isso, o que a gente pode fazer para ajudar pessoas que estão realmente necessitadas? Então, irmãos, ninguém aqui está precisando ser convencido, porque isso é uma coisa que já falamos na nossa igreja. Esse é o nosso papel individual como cristãos. Não precisamos transformar a igreja em ONG para fazer isso. Você deve e pode fazer individualmente. E é claro, a gente deve ser lembrado da oração. Mas não é como se fosse algo que a gente precisava ser convencido sobre isso. Irmãos, eu lancei a ideia no grupo de vida, grupo de WhatsApp da igreja, de nós termos ali aquele PDF com o hall de membros, lembra? E sugeri que você tomasse o seu nome e todo dia orasse por 3 nomes abaixo do seu, depois mais 3, depois mais 3. Eu não lembro quanto tempo a gente fez isso, mas eu posso lhes garantir que metade dos dias, desde então, eu não lembrei. E é uma coisa que a gente precisa lembrar, de orar uns pelos outros. A gente não precisa nem de pedido, mas se quiser, eu falei lá, entre em contato com o irmão, pergunta o que está acontecendo. Eu devia estar lá uns, sei lá, com 30, 40 nomes depois do meu, eu devo estar com 15, 18 no máximo. Então a gente precisa, irmãos, levar a oração com mais seriedade, mais disciplina, nossa reunião de sexta-feira, nossa vigília e nosso tempo individual. E finalmente o jejum. Irmãos, eu quero realmente incentivar que se você pode, e é uma prática que fortalece a sua vida espiritual dentro das motivações que nós vimos hoje,
e você ainda não tentou, que você tente. Ah, legal, pastor, eu vou ficar uma semana. Não, vai devagar. Não precisa também enlouquecer. Mas lembre-se, não é só passar fome. Jejum não é dieta. Não é pular a refeição por pular a refeição. Jejum tem um objetivo claro de aproximação de Deus e de tempo de quebrantamento diante dele em oração. Ok? Irmãos, vamos orar, encerrando o nosso tempo hoje. Semana que vem, lição número 11. Aula número 20. Ok? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e como ela fortalece as nossas vidas e ela nos dá direção, direcionamento, iluminação para andarmos com o Senhor. Ajuda-nos para que possamos vencer, ó Deus, os obstáculos que se apresentam para praticarmos aquilo que ouvimos hoje. Não apenas na motivação, mas nas práticas em si também. Possamos, ó Deus, desenvolver essa piedade cristã e com certeza usufruir dos benefícios que trarão sobre a nossa vida. Abençoa o resto da nossa tarde, ó Deus, nossa manhã e tarde, e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.